Agora sim, ó. Vou Vou avisar, gravar. agora vai. Vou avisar as meninas que eu estou no seu Instagram para elas vos avisarem lá, tá bom? Certo, tá bom. Pessoal, tá dando certo aí? Pronto. Alan, é, deixar o pessoal se adaptar, né? Uns 2 minutinhos, porque estão se mudando agora de endereço. Ixi, vai ficar uma confusão então, né? Não é, mas eu acho que eles vão procurando e se localiza, porque muitas pessoas, elas vão avisar lá, né? Bota lá no feed do departamento e aí já bota Ah, o seu Instagram. Já aí já já tem um tá, pessoal migrando já. já tá aí, Seição, Costa chegou. Eu tô achando que o problema é o Instagram do departamento. É a terceira vez que isso ocorre. Eu vi Simone entrou já, Renata, Isso. Tô dizendo, Tereza. não aconteceu só conosco, não. Aconteceu com a de Disney, a live de Disney e a live de Sheila. Precisamos ver o que é, né? Não foi a primeira vez. E hoje a internet está muito movimentada. O Gessé Souza está fazendo uma live aí poderosa. Eu não disse, nós somos muito atrevidos, porque não tem condição. Uma live quase na hora da live de Gessé, né? É verdade. Vocês estão tá dizendo aí que tá com saudades. Saudades, vocês são também. Um cheiro bem grande. Você e naquele seu bebê gostoso. Bem, pessoal, eu acho que a gente já pode, já temos quase uma sala de aula aí, 26 pessoas, né? Já conectada conosco. A gente teve um probleminha técnico aqui, né, de ordem da nossa internet, mas já caminhamos para a resolução, deu tudo certo. E a gente hoje está iniciando mais um quadro, né, do Departamento de Educação, intitulado Papo Educativo, do DE CapFiUERN. Esse Papo Educativo vem semanalmente, todas as segundas-feiras, às 19 horas, né? Tentando dialogar com a comunidade acadêmica do CAMEAN e demais interessados, assuntos relacionados à pauta educacional, né? A pauta do debate em educação, né? Que nós normalmente estaríamos fazendo isso se não presencialmente, se não tivéssemos atravessando esse momento tão difícil que o Brasil hoje vive, com mais de 50 mil mortos, 1 milhão de pessoas infectadas pela Covid-19. É um momento muito triste que estamos passando, né? E aí já aproveito o momento para externar a nossa solidariedade, enquanto Departamento de Educação, a todas as vítimas, né, que partiram em detrimento dessa doença e denunciar, né, aqui expor a nossa indignação ao modo como o executivo, né, o nosso parlamentar, o presidente da República vem se posicionando diante desse caso tão triste. E aí, a nossa live de hoje tem como tema democracia e cidadanias negada, como fica a escola pública. E pensamos, nesse bate-papo, né, educativo, trazer para o debate um ex-colega nosso, né, um professor aí atuante nas discussões sobre o tema, né? A gente tem aí dialogado em vários momentos, tanto em nível de pesquisa quanto em projeto de extensão. Alan atua num programa de pós-graduação, a gente na pós, na especialização, tem tentado travar esse diálogo. O professor Alan foi professor do CapFiUERN durante um certo período e hoje é professor titular do Departamento de Educação de Mossoró e também do programa de pós-graduação em nível de mestrado Poseduc de Mossoró. Né? Tem mestrado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também realizou estágio científico avançado, conhecido popularmente como doutorado de sanduíche, na Universidade do Minho, né, em Portugal. E tem se dedicado a discutir o tema das políticas públicas
e da avaliação, da responsabilização em nível educacional. Também hoje atua como coordenador do PIBID em nível de UERN e é líder do GEPS, né? Grupo de Estudos em Estado, Pesquisa e Educação. Né? Alan vai ter 20 minutos para dialogar aqui conosco nesse papo educativo. Vou dispor do mesmo tempo também para dialogar com ele e o restante do tempo a gente vai destinar ao debate, né? As questões que vocês forem enviando aí, a gente vai tentar estar visualizando, anotando aqui, para que a gente possa discorrer sobre elas. Alan, vou propor o exercício. Na sua fala, eu vou tentar observar as questões e quando eu estiver falando, você faz o mesmo, porque a live do Instagram ela tem esse despojamento mais, digamos assim, informal, tá bom? Eu já apresentei a Alan, agora vou partir da minha apresentação, né? Sou professora Ciclene, para quem ainda não me conhece. Sou professora do DE, do CAPF, do ERN de Pau dos Ferros, né? Tenho atuado na graduação e na especialização discutindo os temas da gestão e da política educacional, né? Fiz especialização na UERN, fui graduanda em pedagogia também pela UERN, fiz mestrado na Universidade Federal da Paraíba e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, certo? Temos procurado também desenvolver pesquisas, coordeno o projeto Mobilização, militante atuante aí nos nossos sindicatos dos professores, a do UERN, né? Então, a gente tem buscado pautar também na prática esse debate que a gente traz aqui do ponto de vista mais político e conceitual, tá bom? E aí eu vou passar agora a palavra para Alan, certo? Para que ele inicie suas considerações. Bom, boa noite, né, pessoal? Aí eu estou estreando nesse novo universo das lives. Queria aqui registrar os meus agradecimentos, né, ao Departamento de Educação de Pau dos Ferros, que sempre tem nos convidado a participar do debate, a contribuir com as reflexões sempre contemporâneas em relação às questões da gestão educacional, das políticas educacionais e, juntamente com a professora Ciclene, de longa data, a gente tem feito boas parcerias, né? De pesquisas, de extensão. Então, a gente, às vezes, até acaba brincando, dizendo que nós somos filhos somos irmãos de mães separadas. Talvez o que nos diferencie tanto são as calças e as saias. Mas nós, assim, temos a relação... Calça. Exatamente. E, teoricamente, também algumas divergências aqui e acolá, mas faz parte do processo, né? Ninguém é perfeito também, a gente não é gêmeo, então tá tudo tranquilo, tá tudo em casa. Queria aqui, desde já, também cumprimentar meus colegas aí do Departamento de Educação, que já vi aqui dando uma boa noite, né? Nossa colega Simone, Diana, Disney, Fran, Seição, né? E aí eu queria, desde já, registrar também as minhas saudades de todo esse povo que é feliz, que, independente de circunstâncias, né, faz questão de estar juntos e contribuir juntamente conosco. Professora Fran também. Então, o Departamento de Educação, ele faz parte da minha história, da minha trajetória acadêmica. Eu sempre digo também que foi nesse departamento onde eu dei os meus primeiros passos na docência universitária e que me recebeu muito bem, né, no final do ano de 2011 e que também foi bastante sensível ao meu pedido no momento em que eu estava precisando de remoção para o campus central. Também a professora Lúcia já tem registrado aí a presença, Manu Medeiros, tantos ex-alunos, meus minions favoritos também já apareceram aí. Depois vocês vão entender essa história dos minions, viu? Mas já apareceu Margarete, Rejane. De uma forma bem caricata, meus alunos acabaram me caracterizando como o malvado favorito. Professora Yandra também. Então, assim, se a gente for aqui cumprimentar todos, né, a gente vai passar a noite falando nomes e pessoas que são do nosso coração. Professor Eridão, uma pessoa muito amável. Então, assim, os nossos alunos do Pós-Edu, meus orientandos de iniciação científica, já tenho visto também. Então, para mim é uma alegria imensa, né, poder contribuir com um momento desse tão atípico,
tão extraordinário, extraordinário não no sentido romântico da palavra, mas porque está um pouco fora da ordem, do curso normal das coisas, e que hoje, né, pensar sobre essas questões que aí nos foram colocadas, e como a própria Ciclene nos colocou no início, então a ideia, como de fato é de um papo, né, então acho que a gente vai ao longo desse processo, eu queria já adentrar um pouco naquilo que eu me propus, né, a conversar com vocês nessa noite, dizer que nós estamos assim vivendo num momento bastante peculiar, né? E aí essa conversa ela nos coloca muito mais no campo de uma necessidade, em primeiro lugar relacionada a uma necessidade política, né? E ao mesmo tempo uma necessidade de aprofundamento do debate com a sociedade, né? Um debate mais próximo daqueles que realmente são os que constroem a nossa democracia, né, marcada pela identidade do povo. Então, conversar com os nossos, com a professora Ciclene, uma autoridade também na área, é bastante instigante. Então, hoje eu queria, diante dessa nossa conversa, nortear, pelo menos tentar seguir, né, o fio desse nosso papo educativo. Me ajude no tempo, Ciclene, mas por uma pergunta que ela é clássica, né? E que precisa ser retomada por nós, tá? E então, a pergunta que eu procurei elaborar para nortear essa nossa discussão foi tentar trazer à tona uma pergunta numa perspectiva compreensiva. Em que sentido? Por que que nesse momento é importante um papo educativo sobre democracia no Brasil e cidadanias negadas e como que fica a escola nessa relação, né? Então, nossa reflexão, portanto, ela vai tentar combinar essa complexa relação que existe entre democracia, cidadania e escola em uma conjuntura de crise política, econômica e sanitária, né? E aí eu também registro a minha solidariedade aos mais de 50 mil mortos, muito mais as famílias que perderam os seus entes queridos dentro dessa pandemia, né? E que nós temos presenciado pouca ação política dos nossos governantes na defesa de um projeto de fato que nos leve a sair dessa crise. Então, me solidarizo com os milhões também de infectados por essa doença, que para nós ainda não há uma resposta clara, ainda não há um caminho a ser perseguido, e muito mais agravada ainda por não termos um governo que não consegue criar um plano para sair desse momento que nós estamos vivendo tão atípico, né? Então, para isso, eu me apropriei assim, de alguns elementos, já que a gente está tratando de uma conjuntura política, de alguns acontecimentos, cenários, atores e relações de forças e articulações que existem, né, dentro dessa construção. Então, a perspectiva mais de análise de conjuntura mesmo, do próprio Weber, e aí, considerando isso, né, considerando essas categorias levantadas, eu vou ficar muito mais no campo dos acontecimentos. Eu não vou adentrar aqui em questões muito teóricas, epistemológicas, porque senão o debate ficaria bastante cansativo. Mas eu não poderia deixar de chamar a atenção que ficar no campo dos acontecimentos é, é possível, né, nos colocar diante de uma categoria que consegue mobilizar atores, cenários e relações. Então, esse tipo de exercício, ele coloca, né, que em uma determinada conjuntura, que é essa que nós estamos vivendo, os acontecimentos eles têm peso e importância diferentes. Por quê? Porque depende muito da ótica de quem as analisa. Então, eu estou partindo de um referencial cuja leitura é bastante crítica acerca de como que governos, né, democráticos têm tido ascensão ao longo desses últimos anos e, ao mesmo tempo, eles têm sido revestidos por perspectivas bastante autoritárias, né? E isso, de algum modo, tem refletido diretamente na escola e na forma como a gente concebe a cidadania. Portanto, pode ser que uma determinada conjuntura ela possa ser boa para alguém ou péssima para outros, né? Para nós que estamos analisando uma perspectiva mais crítica em relação ao que tem acontecido,
ou o que está acontecendo, é poderia dizer que uma conjuntura péssima, né? Principalmente se nós considerarmos que desde 2016 para cá, com o golpe da presidenta Dilma, com o impeachment, lá para cá a gente não teve mais nenhuma uma boa perspectiva de melhoria em termos de processos democráticos, de democratização de fato dos processos na nossa sociedade. Né? Então, porém, eu queria destacar que é mais importante, né, que esses acontecimentos eles indicam certos sentidos e revelam a percepção de uma sociedade ou de uma determinada classe, né? E o que essa sociedade e ou essas classes têm de si mesmas, tá? Então, eu estou chamando agora esses acontecimentos como um momento para colocarmos os pingos nos is, né? Então, para colocar os pingos nos is, a gente precisa ir os acontecimentos. No caso brasileiro, de um modo mais particular, que se a gente fosse contextualizar a democracia, a gente teria N possibilidades, N exemplos para demonstrar, mas eu estou fazendo um recorte da democracia brasileira, principalmente aquela que nasce do final da década de 80, com a Constituição de 88, não é? Com todo aquele movimento de perspectiva de democratização da sociedade, até chegarmos no golpe de 2016. Então, nós percebemos que do final da década de 80 até agosto de 2016, basicamente, nós estivemos situados em um período de estabilidade democrática, digamos assim, né, em que a maioria dos cidadãos ele gozou de uma certa rápida melhora nos seus padrões de vida. Então, em que pese as críticas decorrentes de estudos e pesquisas, principalmente voltadas, né, para análises mais sociológicas da realidade. Mas, todavia, o pensamento dos cidadãos, ele, principalmente pós-2016, né, ele foi sendo tão modificado de uma forma radical que foi a partir, inclusive, né, de um discurso midiático construído, introduzido na sociedade, que valorizou muito mais a corrupção de partidos políticos do que a própria corrupção do mercado, como diria o próprio Gessé Souza. Né? Então, como esse fenômeno, então, ele despertou ainda mais uma certa preocupação nos indivíduos, né? Deixando-os ansiosos em relação ao seu futuro. Principalmente porque os indivíduos da sociedade brasileira, eles nunca foram tão fãs dos próprios políticos. Eu poderia dizer até de outras nações também, né? A sociedade ela tem uma certa aversão à política, à discussão das questões políticas. E, no caso brasileiro, de um modo particular, frente aos últimos acontecimentos, né, marcados pela lava-jatismo, pelo impeachment da Dilma, enfim, trouxe à tona o acirramento ainda mais da distância entre um passado estável, né, e a chegada de um presente caótico. Então, nós estamos diante de um momento particular da história, como diria Pulanza, que representa a ruptura do laço representantes-representados e os partidos políticos, assim como ele analisou no caso da Alemanha, no caso da Itália, naquela obra lá, Democracia e Fascismo. Né? Então, já isso lá no final do século XIX e início do século XX. Ou então, numa análise mais atual do século XXI, que eu acho que é uma análise que a gente traz mais contemporânea, que é a partir do Yasha Monk, que a gente tem trabalhado, inclusive, com os nossos alunos da pós-graduação, né, em que essa ideia da corrupção dos políticos e não da corrupção dos mercados tem sido concentrada muito mais para revelar que uma elite que tem ascendido ao cenário político tem procurado essa ascensão para obter vantagens, né? Então, nesses casos, os políticos eles se prontificam, inclusive, em sabotar eleições livres e justas e a difamar os seus adversários, visto que eles têm, de algum modo, bons motivos para temer que uma vitória nas urnas, né, possa se revelar eterna, que aí foi o medo gerado lá diante da força reacionária que surge com a direita e a extrema-direita que nós temos hoje no nosso país. Né? Então, não é por acaso que eles sempre apelam para o discurso que nós tivemos a esquerda no poder, não sei se a gente pode nem dizer isso, por mais de 16 anos. Se a gente fosse observar, seria mais 30, né? Então, para eles, isso se coloca como um risco existencial para o pensamento divergente. Então, vale ressaltar, aí eu gosto muito dessa análise do Yasha Monk,
de que a maioria de nós passou grande parte das nossas vidas debatendo questões importantes relacionadas à cidadania, como benefício da Seguridade Social, reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo, igualdade de gêneros, principalmente trabalhistas, em relação ao direito igual de homens e mulheres, acesso a um sistema universal de saúde, né, a defesa da paz, da prosperidade, e de repente a gente tem a ruptura de um tempo extraordinário para o nascimento de tempos extraordinários, no caso da sociedade brasileira. Então, no surgimento desses tempos extraordinários, o Monk vai dizer que eles são marcados pela separação entre liberalismo e democracia representativa, né? Que na nossa ótica é um casamento que nunca foi bem aceito para os liberais raiz, digamos assim, e dois acontecimentos distintos acabam marcando esse momento, que seria a preferência do povo por uma perspectiva mais iliberal, ou seja, os eleitores impacientes com os políticos, né? E o controle do próprio sistema político pelas elites, né? Como poderosos cada vez mais dispostos a ceder às opiniões do povo. Então, o que, que nós temos, segundo o Monk? Nós estamos presenciando, portanto, um momento de ascensão da democracia iliberal, que seria uma democracia marcada por ausência de direitos, ou uma democracia sem direitos, né? E do liberalismo antidemocrático, que seria uma espécie de existência de direitos sem democracia. Então, quando mal começamos a compreender as crises da própria democracia liberal, nós presenciamos, então, a colisão entre a democracia, entre democracia e liberalismo. E percebemos ainda mais o fosso em relação às conquistas sociais, né, e as políticas o fosso, na verdade, entre as conquistas sociais e as políticas que aumentaram cada vez mais. Tá? Então, tentando perceber alguma relação com a cidadania, esses acontecimentos eles corroboraram para a negação do que é o próprio cidadão, né? Refutando, inclusive, a sua ideia original de ser aquele sujeito dotado de direitos, de deveres e assim por diante. E essa lógica, portanto, alimenta cada vez mais a construção de uma ideia de cidadania passiva do que de uma cidadania ativa, né? Marcada pelos direitos individuais e o alimento, digamos assim, da indiferença em relação às conquistas coletivas. Todavia, a gente precisa ressaltar que a matriz que direciona esse movimento é o neoliberalismo, e hoje com uma roupagem que muitos o configuram como ultra-neoliberal. Né? Então, mas não é de hoje que essas análises elas estão colocadas. A perspectiva histórica, uma perspectiva inclusive materialista histórica da realidade, revela que o neoliberalismo ele contém em si os mesmos elementos fundacionais, não somente de ordem econômica capitalista, mas principalmente relacionadas à forma em que se redefinem as relações sociais, né, centrando-as sempre no individualismo e na competência dos indivíduos. Então, nós estamos, parece-me, que cada vez mais diante de um movimento claro da negação da cidadania e o fortalecimento de um projeto de sociedade marcada pela naturalização da exclusão. Né? Observemos o que o atual magistral ex-ministro eminente Weibe, né, vocês sabem quem é o Weibe, revogando portaria que garantia cotas raciais para pessoas com deficiências nos programas de pós-graduação. E quantas outras negações de direitos e de perspectivas de inclusão a gente não percebeu nesses últimos dias. Então, nós estamos, de fato, vivendo acontecimentos extraordinários. Não no sentido romântico, como eu disse, da palavra, mas no sentido caótico. Então, nós vivemos numa conjuntura marcada por transformações profundas e contraditórias. O impressionante avanço das forças produtivas, ao mesmo tempo que aumenta as possibilidades de prolongar e melhorar a vida humana, mutila e precariza cada vez mais a vida, né, de quase metade dos habitantes do planeta. E principalmente num contexto como esse que nós estamos vivendo, né, de ordem sanitária. E como é que fica a escola diante desses acontecimentos? Né? Quais as alternativas que têm sido apontadas para pensar um novo caminho? Aí vai ficar primeiro da rodada, viu, Alan? Vai. Então, assim, para finalizar, eu acho que são questões bastante pontuais que a gente precisa colocar em cena para que tenhamos um pouco de clareza, se não toda, mas um pouco, para que possamos caminhar um pouco mais para frente e não sermos tão pessimistas o quanto esse cenário já nos coloca diante dessa realidade.
Ok, Alan, obrigada aí pelas contribuições. O Instagram, ele cai, ele não permite a gente nem um minuto a mais, né? E eu acho que a participação do público é importante, né? Também a gente garantir, pelo menos. Então, se não tiver nenhuma pergunta, até agora eu não observei, você retoma com essa questão. Eu vou tentar me policiar aqui, tá bom? A questão que a Alan coloca dos acontecimentos, né, precisa ser pensada também a partir de um campo conceitual em disputa, né, que a gente colocou aqui. Democracia e cidadanias negadas, como fica a escola pública, né? E aí a gente vai perceber, né, que a discussão tanto da própria democracia quanto das cidadanias, que aqui a gente está denominando como negadas, que a Alan já adentrou aí um pouco do campo dessa negação, ela tem sido um ponto fulcral no debate das políticas, né, públicas e sociais. A partir da década de 90, isso se aprofundou muito, e como a Alan já colocou um pouco, com a ascensão da direita em todo o mundo, né? Houve um chamado alguns autores chamam Michel Eipo até de uma revolução da direita, né? Retomando esses discursos que estavam envergonhados, que estavam acanhados, que a gente tinha conseguido, pelo menos do ponto de vista legal, dizer que era feio ser preconceituoso, que era feio, por exemplo, ser racista. E todos esses discursos acabaram que, a partir de um levante de que alguns chamam de uma direita extrema, e eu prefiro chamar de um fascismo que vem à tona, né, após esse levante da direita no mundo. E aí, a democracia e a cidadania, elas sempre foram pautas muito ligadas, por exemplo, desde que Marx escreveu em A Questão Judaica, né, que é impossível se pensar a concepção de educação sem cidadania, porque, por exemplo, se a gente for observar, a educação é uma conquista da cidadania, é um direito que a gente conquistou, e esse direito conquistado, por exemplo, no Estado moderno, como vem colocar, por exemplo, é o próprio Bob, como vem colocar, por exemplo, é o próprio Marx, como vem colocar, por exemplo, é o Florestan Fernandes. Esse direito que a gente conquistou, essa cidadania que a gente conquistou da educação e da educação pública, a escola pública, que é a pauta do nosso debate, né, ela dependeu de um processo democrático que se iniciou lá com os princípios liberais da Revolução Francesa. Portanto, o berço, o princípio da nossa democracia, como o próprio Monk vai dizer, sociólogo, alemão, né, Alan? Esse sociólogo alemão, como ele vai colocar, a própria democracia ela já nasce com esses princípios liberais, que é denunciada, por exemplo, por Marx em A Questão Judaica. Mas, por exemplo, o que eu estou chamando aqui a atenção? Para a gente pensar na educação, a gente precisa pensar que a educação surge como um apontamento de uma conquista de cidadania, né? E aí a cidadania implica direitos à saúde, direito à educação pública, gratuita e de qualidade. E tudo isso começa a ser pauta de debate quando, se a gente voltar na história, com a ascensão da Revolução Francesa, com aqueles princípios liberais, igualdade, liberdade, fraternidade e propriedade, né? Então, nasce toda essa discussão de uma necessidade de uma escola que surge, de uma educação que surge para fazer a mediação de tudo isso, para fazer essa instrumentalização. E aí você percebe que é impossível olhar de uma perspectiva política para a sociedade hoje sem fazer, Alan, o entrecruzamento desses três fatores sociais, usando uma palavra bem conservadora, bem durkheimiana, de fato social mesmo. É possível. Quando é que começa a se discutir uma sociedade numa perspectiva democrática, ao mesmo tempo que a gente começa a entender os princípios da cidadania, não vou me remontar lá à Grécia quando ele surge, mas a cidadania que Marx vai chamar em A Questão Judaica de uma cidadania burguesa, porque nasce com os princípios de reivindicação de direito, de justiça e de liberdade de um Estado burguês. Por quê? Porque Marx vai dizer que a cidadania ela vai ser sempre contextual. O que era ser cidadão, para a gente entender o que é cidadania negadas, para ser cidadão, por exemplo, lá na Polis, na Grécia, quando a gente começa a discutir esses princípios, você tinha que atender a determinados direitos e ter direitos em uma determinada concepção de sociedade.
Então, a cidadania sempre vai atender aos ditames, aos proclames de determinada sociedade. Por isso que é importante todo esse contexto que Alan fez, em qual sociedade nós estamos fincados. Né? Qual sociedade nossas concepções de cidadanias estão assentadas? Então, elas estão assentadas na concepção de sociedade liberal, né? Numa concepção de igualdade e justiça social liderada pela burguesia, lá nos princípios da Revolução Francesa. Então, nossa cidadania, se a gente for reverberar os princípios marxianos, ela nasce burguesa. Né? E aí, ao próprio momento que a gente concebe, entender em que princípio de cidadania, que está, por exemplo, posta na nossa Constituição de 88, que está lá posta no nosso artigo 2º da LDB 96, 93, 94 de 1996, né, que é o direito a uma educação pública gratuita e de qualidade é dever do Estado, da família e da escola em formar cidadãos autônomos, né? Que cidadãos autônomos seria esse dentro desse conceito de cidadania que eu contextualizei aqui, baseada por esses princípios de liberdade, equidade e justiça social. Como é que a democracia, por exemplo, se enxerga nascendo e assentada nesses princípios liberais? Como é que fica isso dentro do processo educacional ao qual nós nos encontramos imersos na realidade? Então, a gente se coloca hoje diante de uma situação bastante desafiadora, numa perspectiva de educação que a gente começa a pensar como um direito de cidadania, né? E aí, se a gente for observar, a democracia, ela surge hoje muito mais, digamos assim, apoderada pelos princípios da esquerda, vou me situar nesse campo do debate, né, como uma alternativa para a sobrevivência das cidadanias, que mesmo cidadanias conceituadas em princípios liberais, portanto, mesmo dentro de um conceito de Estado, Alan, burguês, mesmo diante de uma cidadania burguesa, ela passa a ser negada. Né? Mesmo diante tendo conquistado, por exemplo, uma democracia de Estado de Direito, né? A gente vai observar que esses princípios cidadãos, mesmo no que Marx denuncia, mesmo nesse Estado limitado, mesmo nessa concepção burguesa de Estado, mesmo numa sociedade, digamos assim, sem o que o Norberto Bobbio vai denunciar lá no seu livro Futuro da Democracia, sem atingir essa promessa da democracia que era a educação cidadã, mesmo sem atingir esse princípio da educação cidadã ou da educação para a cidadania, ela passa a ser negada. Por quê? Porque a gente vai ter uma ordem totalmente desigual, social, de distribuição econômica de renda e também educacional, numa busca, numa tentativa constante de busca da igualdade. Porque é essa definição que tanto Norberto Bobbio, que tanto o próprio Marx, que tanto, por exemplo, o Michel Apel, nesse livro Escolas Democráticas, vai trazer de democracia. A democracia tem como princípio a igualdade e como fim a busca da justiça social, a equidade. A gente precisa garantir essa justiça social. E para a gente garantir essa justiça social, nós precisaríamos hoje, segundo o próprio Michel Apel, segundo, por exemplo, alguns autores que vêm debatendo o tema de forma mais direcionada à questão brasileira, o próprio Saviani, que tem um artigo recente de 2019, dezembro de 2019, comentando essa questão, nós precisaríamos ocupar um espaço que Norberto Bobbio vai dizer que é essencial para a democracia hoje. Lá, quando ele vai debater no futuro da democracia hoje, com todos os problemas, ele vai dizer assim, se a gente quer cidadania de fato, mesmo aquela contestada pelos socialistas, pelas pessoas mais militantes da esquerda, que é a burguesa, mesmo essa cidadania contestada, se nós queremos partir dela para chegar em um lugar maior, nós vamos precisar ocupar as nossas escolas de forma democrática. Porque, como Norberto Bobbio vai dizer, é um espaço social que
na ampliação dos espaços sociais, e um destes espaços é a escola, que a gente conseguirá fazer, Alan, a virada democrática. Que nós consigamos sair desse estado extraordinário para o caos, para a busca de um estado extraordinário, que seja mais equânime com as pessoas, com a humanidade. Um estágio mais humano, ocupando o espaço da escola pública. E só faremos isso através da educação. E essa educação, ela deverá ser baseada em princípios democráticos, entendendo aqui a democracia principalmente como a busca da equidade e da justiça social. Se assim é, a gente não pode jamais pensar numa escola, por exemplo, com tratamento diferenciado quando esse tratamento inferioriza os sujeitos, quando esse tratamento deixa algum dos sujeitos para trás. Para finalizar aqui a minha parte, que já são 7h50 e eu queria ir um pouco para o debate, eu gostaria de ler aqui para vocês uma citação do Mussel, citado por Michel Weibo, que para mim se coloca brilhantemente na atualidade. Essa citação, gente, é de 1955 e diz assim: se as escolas de uma sociedade democrática não existem e não trabalham para defender e ampliar a democracia, são socialmente inúteis ou perigosas. Na melhor das hipóteses, educarão pessoas que vão viver sua vida e ganhar seu pão indiferentes às obrigações da cidadania, portanto, negando a cidadania. Em particular, e de modo de vida democrático em geral. Mas é muito provável que estas escolas eduquem as pessoas para serem inimigas da democracia. Pessoas que sempre cairão presas de demagogos e que apoiarão movimentos e se reunirão em torno de líderes hostis ao modo de vida democrático. Essas escolas são fúteis ou subversivas. Elas não têm razão legítima para existir. Citação de 1955, que a gente poderia agora debater um pouco ou aprofundá-la aqui nas questões que vocês possam nos trazer. Alan, você anotou, conseguiu anotar alguma questão na fala que a gente... Pelo que eu andei acompanhando aqui, parece que o pessoal está com dificuldade de perguntar, né? Porque só comentários, aqui elogios em relação à apresentação, mas eu queria comentar um comentário que eu achei bastante intrigante, né, de uma participante que disse que tem 32 anos, mas nunca viveu ou experimentou uma cidadania. Eu acho que, assim, como nós somos muito jovens, né, nós não tivemos, de fato, a oportunidade de conhecer o que os nossos antepassados, entre aspas, viveram na ditadura militar para o que nós tivéssemos após isso com a conquista da Constituição de 88 até os dias em que nós estamos situados hoje. Então, pela nossa idade de fato, embora em que pese as críticas aos governos anteriores, mas nós estivemos, de algum modo, alcançando alguns níveis, embora de baixa intensidade, como diria o Boaventura, né, de democracia no caso brasileiro. Ainda não era o ideal, né, ainda não é o ideal para nós, mas não podemos também desconsiderar um pouco das conquistas históricas que nós tivemos em termos de educação, em termos de saúde, em termos de direitos trabalhistas, né? Então, isso mesmo, Camila, foi eu, Camila, a mãe que fala muito. Muito bem, Camila. Então, assim, nós estamos hoje vivendo talvez aquilo que alguns dias atrás nós dizíamos, poxa, estou estudando história e agora eu me vejo num cenário em que muitos daqueles que construíram aquele momento, então, assim, a gente está dentro da turbulência, né? Então, nós estamos vivendo... Oi, Ciclene. Uma pergunta bem interessante aqui também da Thaisa, aliás, da Helenice. Sobre a democracia, sobre nossos direitos.
democratização dos espaços e da escola. O que fará das escolas militares? Você já pode ir comentando, depois eu acrescento. Desculpa interromper o tempo, viu? Só para contemplar Tudo aqui. bem, tudo bem. Mas assim, ao falar em escolas militares e democracia, é uma relação praticamente impossível, né? Não há como pensar numa escola militar onde a disciplina a todo custo ela se impõe como condição para que os sujeitos sejam enquadrados àquela dura realidade. Então, quem se submete a esse modelo de escola já sabe que as decisões já vêm prontas, acabadas, são inquestionáveis, são incontestáveis. Então, a pessoa, Alan, aquilo que eu coloquei. Alan, tem um agravante aí nesse caos, as escolas militares. Tem uma entrevista recente do Miguel Arroio, mas no Google vocês encontram, só não sei qual é a mais recente, em que ele diz que as escolas militares faz justamente parte de um projeto, né, de acabar com qualquer possibilidade de levante popular. É uma forma de, através de outras ações, junto com a escola sem partido, junto com o próprio homeschooling, junto com a própria educação à distância, de precarizar ainda mais a educação que vai servir às populações, que vai servir às massas populares, que vai conseguir possibilitar alguma condição de cidadania a esse povo. Por quê? Primeiro, o projeto de militarização das escolas que está em curso diz o quê? Em áreas de grande violência social. Ou seja, aquela ideia de criminalização ainda maior da população mais pobre, da população dos corpos negros e das periferias, né? Ou seja, é como se docilizar esses corpos e docilizar como? Obviamente, não seria numa perspectiva de uma democracia instruída, de uma cidadania instruída para a democracia. Exatamente. Então, assim, a gente vem tentando compreender por que, inclusive, esses discursos se sustentam, né? Numa sociedade que, para nós, há muito tempo vinha sendo fundamentada, consubstanciada, numa perspectiva de democracia representativa e com ampliação de participação nos processos de tomada de decisões, né? Numa escola civil militar, isso é impossível de acontecer, porque, como já havíamos colocado anteriormente, o controle, né, de todo o processo, o disciplinamento dos corpos, eles estão colocados como inquestionáveis, como irredutíveis. Então, não há um comportamento estranho, digamos assim, fora da disciplina de uma escola civil militar que possa ser aceita, né? Então, assim, como é que fica, portanto, a escola pública dentro de todo esse cenário, já que nós estamos situados num tempo extraordinário, para outros um tempo de incerteza, né? E uma coisa que eu acho que a gente precisa primeiro tomar consciência, e é um dos caminhos, né, que a gente procura tomar e direcionar nas nossas discussões, é de que essa é uma pergunta simples, mas exige uma resposta bastante complexa. E Né? para essa As pessoas... complexidade, a gente poderia, já que estamos encaminhando para o final, tentar responder essas duas perguntas, Alan, e já fazermos nossas considerações finais. Desculpa, eu estou sendo mais educada porque eu que estou olhando para o tempo, viu? São Tudo duas, bem, eu são, sei perfeitamente como é que se coloca. Então, são duas, assim, eu acho que o primeiro... Tá me ouvindo? são duas Sim. perguntas aqui do público. Aí eu vou colocar, você tenta já dialogar e já fazer as considerações em relação do que você ia falar agora, tá bom? Certo. Rejane Franca pergunta: é a democracia a mercê do novo clientelismo? E Elândia, nossa colega docente do Departamento de Educação, né, foi colega, hoje é diretora de escola pública, ela pergunta: como pensar a educação democrática pelo uso das atividades remotas? Sabemos a massa não tem acesso aos recursos necessários. E aí? E aí eu vou já dizer ao público que nessas duas questões a gente vai encerrar, porque nosso tempo está se indo. Alan vai tentar fazê-lo em 3 minutos e já fazer as considerações, e eu também retorno em 3 minutos e fazer as considerações. Vou me policiar, falo demais. Agradecer aqui a pergunta da minha orientanda, Rejane, né? E da participação da nossa colega Elândia, quem tem muito apreço, né? Então, assim, acho que a educação à mercê do novo clientelismo
é uma marca histórica da nossa educação brasileira, né? Está na raiz do próprio problema educacional brasileiro. Ela sempre se colocando, inclusive, como moeda de troca diante de um cenário bastante difícil, de um cenário bastante complexo. E a gente poderia dizer, então, que a nossa perspectiva não é essa. Né? A gente tem uma perspectiva de ampliação dos espaços de participação, a gente tem uma perspectiva, né, de defesa da democratização do próprio debate público em termos dos assuntos educacionais. Então, assim, todo esse novo clientelismo, como alguns chamam de neoclientelismo aí colocado, inclusive com novas roupagens, com participação de setores privados, né, que hoje se colocam como outros atores bastante decisores do futuro das políticas educacionais, eles têm tomado isso como uma moeda de troca de fato. Né? Então, e em relação à pergunta da Ielândia, né, é uma questão que hoje, inclusive, nós estamos vivendo na universidade, em pensar, né, alternativas numa sociedade onde a marca é a exclusão e esse processo de ensino remoto nos coloca num processo bastante contraditório. Incluir quem pode ser incluído e incluir quem historicamente é marcado pela exclusão. Então, veja que dilema a gente se encontra. E aí, algumas alternativas têm sido pensadas, por exemplo, o ensino remoto é uma alternativa, a gente poderia dizer que seria, mas não a única, porque os outros elementos de exclusão, eles também precisam ser colocados, né? De modo que ninguém possa ser deixado para trás. E para finalizar a minha fala... Alan, estão dizendo aí, finalize a live e comece outra, a gente tem um compromisso. A gente tem um compromisso de 8h15. E para finalizar, a gente poderia dizer que a escola sozinha ela não consegue dar conta de todo esse ensino remoto, né? Sem ela, a gente também não consegue articular uma sociedade mais humana, mais humilde. E, finalmente, eu acho que temos outros desafios, não só do ensino remoto, mas da gestão dos processos que estão aí colocados como novidade e desafios para os novos gestores. Então, os atores escolares sem ânimos para escolher ou participar da vida escolar também é algo que pode prejudicar bastante, né, a vida escolar. Então, assim, para finalizar, eu queria só dizer o seguinte, que aí eu estou concluindo em busca de novos enigmas. Né? A escola ela precisa educar ainda mais para a democracia, pois é um dos espaços para a reconstrução da própria ordem democrática. Essa transformação ela será possível quando não mais tivermos, inclusive, profissionais autoritários que andam convencidos desse discurso do autoritarismo. Então, nós precisamos fazer um esforço extraordinário para defender a democracia e os seus valores, principalmente a justiça, a igualdade, a inclusão e a cidadania. Meu muito obrigado, Ciclane. Desculpe aí extrapolar o tempo. Alan, obrigada a você, certo? A gente agradece. E aí, para finalizar aqui, eu olhando para o relógio, porque aí cai, é o seguinte, acho que a Alan colocou muito bem sobre a questão do clientelismo. O clientelismo no Brasil, ele nunca vai ser novo. Ele tem a marca do ferro e do chicote. Ele tem a marca da porteira dos grandes coronéis do Nordeste. E ele hoje ele tem a marca da oligarquia do RN, que vai buscar a todo custo, não tenho dúvida, minimizar toda a resistência de esquerda que a gente possa até o último fôlego, e da oligarquia do Brasil. Alan começou a falar dele brilhantemente, com o golpe de 2016, com o impedimento de uma mulher digna, que não cometeu nenhum crime político. E hoje a gente vivencia o exemplo do que é o clientelismo, um governo miliciano, um governo autoritário, um governo envolvido com pessoas que estão aí nas manchetes dos principais jornais do mundo. E estão na manchete dos principais jornais do mundo como incompetentes, como corruptos, como milicianos, como assassinos. Então, o clientelismo no Brasil ele não é novo. Ele veste a mesma roupa. Os corpos que mudaram. Eles atingem os corpos de outras formas. E sobre a outra questão, que é sobre o ensino remoto é mais uma forma de se tentar negar a quem é de direito a uma educação pública e gratuita e de qualidade. Não deixo de falar a palavra de qualidade, embora muitos não gostem dela, porque o neoliberalismo se apoderou dela. Não vamos tomar.
Vamos arrancar do discurso neoliberal o sentido da qualidade, dando um outro sentido a ele. E eu acredito nisso, sabe por quê? E acredito na democracia, Alan. Porque, embora com todas as mazelas sociais, eu e você estamos aqui hoje. Somos frutos da escola pública. Nossos colegas que dão aula com a gente, muitos foram frutos da escola pública. Como não posso acreditar nessa escola? Posso e devo. Agora devemos denunciar um outro tipo de educação que quer impedir que outras pessoas possam ter uma alternativa de vida mais digna. Então, a prova de que uma escola é mais justa, e mesmo dentro dos ditames de uma cidadania burguesa possa dar certo, é porque a escola hoje ela já é muito diferente do que era antes. Principalmente do ponto de vista do instituinte, do ponto de vista da Constituição, da LDB, da própria abertura dos conselhos escolares, da própria abertura de se escolher um diretor de escola, da própria abertura que nós temos de escolher, por exemplo, mesmo que limitadamente, mesmo que muito formalmente, um livro didático, mesmo que hoje a gente já consegue olhar e dizer o ensino remoto, Yelândia, é uma outra forma de exclusão dentro da própria escola, como a Alan bem colocou. Né? É dos que estão dentro, dos que conseguem ficar dentro e chegar dentro, vamos ver quem pode caminhar para a gente. E quem ficou para trás? O neoliberalismo tem isso, não interessa quem não ficou para trás. É a meritocracia. A culpa é de quem não pôde e não sabe nos acompanhar. Então, assim, denunciar essa escola, é nossa missão enquanto educadores. Ocupar essas escolas de forma mais democrática e humana possível é nossa missão, porque a cidadania, como vai dizer o Michel Weipa e a Benevides, a Vitória Benevides, ela se aprende. Ela pode ser ensinada. Se a burguesia soube utilizar a escola como instrumento de adestração, vamos ocupá-la e usá-la como instrumento de libertação. Nosso muito obrigada. Esperamos vocês na próxima live, na segunda-feira, no novo Papo Educativo, tá certo? Com a nossa professora Simone, Alan, que esteve aqui com a gente, e o nosso professor, o nosso docente, Raul. Então, até segunda às 19 horas. Muito obrigado, Alan. Obrigada por participar. E eu e a Alan, a gente ainda vai continuar. Senão a gente, do jeito que gosta de conversar, abriríamos aqui um outro chat de mais uma hora sem problema nenhum, porque nem eu e nem ele falamos como fica a escola pública. Então, tchau, pessoal. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e obrigado mais uma vez ao Departamento de Educação pelo convite. Sempre que puderem, podem contar comigo. Um abraço. Tchau, um abraço.